Que Deus seja louvado, que a honra e toda a glória seja dada a Ele. Estamos aqui mais uma vez, gozando desse privilégio, estarmos ao ar livre, estamos fazendo esse material e o tempo está bastante nublado, né? Então os irmãos não queiram se surpreender se nós tivermos que sair desse cenário mais natural, né? Mas vamos aqui esboçar esse assunto tão maravilhoso, que é a lição do trimestre, falando sobre as biografias bíblicas, né? Então, e nós no sábado passado já falamos a respeito de João Batista, a voz do deserto. E hoje nós vamos então abordar o ministério de João Batista, como ele se efetuou, aonde foi a sua abrangência, né? Então é maravilhoso. Vamos falar a esse respeito. Está conosco aqui o irmão Mauro, né? Estamos sendo assessorados aqui pela esposa do irmão Mauro, a irmã Gina, está aqui cuidando, passando para a gente os textos, e assim de maneira mais proveitosa, que viemos a fazer uma apresentação à altura do assunto que está sendo abordado. Assunto maravilhoso, assunto profundo e de grande importância para o presente tempo. Irmão Mauro, falando sobre o ministério de João Batista, o verso áureo diz da seguinte forma: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. Olha que coisa dura Jesus teve de defrontar naquela ocasião. Pessoas que não tinham nenhum tino religioso, pessoas que só queriam se beneficiar das benesses a qual foi dado a Abraão, de que dele nasceria o Messias, e que Abraão seria então como incontáveis os descendentes de Abraão. E também os descendentes de Abraão haveriam de herdar uma promessa. Aqui Jesus, defrontando com essa experiência, João Batista defrontando com essa experiência, foi dito isso. Então Jesus disse que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não pelo sangue, nem pela genealogia, mas através de uma vida semelhante à vida de Abraão, tornamos nós hoje herdeiros das mesmas promessas. Na verdade, tampouco o nome adventista do sétimo dia tem algum valor, se na verdade, na sua integralidade, nós não estamos fazendo realmente esse advento acontecer o mais breve possível. Na teoria é muito fácil. Na teoria lá, os sacerdotes faziam esse trabalho. Na teoria eles prefiguravam a execução do sacrifício do cordeiro, já dizendo, em outras palavras, estavam anunciando a vinda do verdadeiro cordeiro. Mas na verdade só tinham a teoria. A prática eles negavam isso. Tal é a realidade quando chega o verdadeiro cordeiro, a qual João anuncia: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos ver isso na próxima lição. Ele não foi reconhecido como aquele verdadeiro cordeiro. E digo mais, esse que então poderia ser o Cordeiro de Deus, também colocaria em xeque os trabalhos cerimoniais. E seriam inúmeros sacerdotes que perderiam o trabalho, seu emprego, estavam acomodados, como nós estudamos no sábado anterior, estavam acomodados, satisfeitos com as suas posições religiosas. E Jesus e Deus então envia João Batista justamente para fazer o quê? Agitar o ninho, para que dessa maneira o povo pudesse despertar e se preparar para o primeiro advento. Quando aqueles magos chegaram à cidade, procurando de onde adorar aquele que seria o rei de Israel,
ninguém na cidade sabia que fato era esse. Não tinha um preparado para aquele evento. Então, esses homens estavam guiados pela natureza, pela estrela a qual foi dita, que prefigurava o nascimento daquele que haveria de vir, de remir a Israel. Então, nesse assunto que iremos abordar hoje, falaremos justamente do ministério de João Batista, como ele transcorre e quais os pontos importantes para que nós não venhamos a cometer erros a qual perdemos de vista o nosso representante. Então, primeira pergunta, irmão Mauro: por que o mensageiro de Deus muitas vezes não transmite uma mensagem de paz? Vamos meditar na palavra de Deus no livro de Tito, capítulo 1, versículo 13. Este é o testemunho. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Então, qual é a razão da mensagem não ser de paz? Para que a repreensão atinja o seu objetivo. Porque nenhuma pessoa sã precisa de remédio, mas sim aqueles que estão enfermos. A nota diz assim: Deus não manda mensageiros para lisonjear o pecado. Não transmite mensagem de paz para embalar os não santificados numa segurança fatal. Depõe pesados fardos sobre a consciência do malfeitor e penetra a alma com as setas da convicção. Os anjos ministradores apresentam-lhes os terríveis juízos de Deus, para aprofundar os sentimentos da necessidade e instigar o brado. Que devo fazer para me salvar? Então a mão que humilhou até o pó ergue o penitente. A voz que repreendeu o pecado expôs a vergonha e orgulho, e a ambição indaga com a mais terna simpatia. Que queres que te faça? Então muitas vezes a mensagem dura, a qual chamou a atenção do grande monarca na ocasião de João Batista. E esse, sentindo afetado por aquelas pregações, irmão Mauro, fez então a sugestiva pergunta. Qual pergunta ele fez? O que devo eu fazer para ser teu discípulo? Para me tornar um discípulo seu, João. João poderia dizer simplesmente: abandona os pecados e vem e segue-me. Mas o texto bíblico, irmão Rondei, diz assim: repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Foi isso que João fez com o rei. Repreendeu. O que é que eu devo fazer? Tu não podes casar com a mulher de teu irmão, porque o esposo dela se encontra vivo. Então, na verdade, o próprio rei, ainda que não membro da igreja, mas já que ele pediu o que deveria fazer para ser discípulo, João ensinou o caminho certo para ele. João poderia dizer assim: mas ele é o rei, a majestade. Eu vou dizer a ele que ele precisa abandonar os pecados. Mas ele automaticamente diria o seguinte: irmão João, mas eu não cometo nenhum pecado. Mas João talvez nunca mais teria oportunidade de alertar aquele monarca. E João não hesitou em dar a severa repreensão. Não te lhe é lícito casar com a mulher do teu irmão, sendo ele ainda vivo. Inúmeras situações há aqueles que defendem o segundo matrimônio, ou diretamente ou indiretamente na pessoa dos chamados tempo de ignorância. Todos esses estão colaborando com Herodias e sacrificando e trazendo a cabeça de João Batista num prato ali. É importante que nós realmente demos à trombeta o sonido certo e dessa maneira possamos então assegurar que realmente João Batista é sim o nosso representante. A nota diz da seguinte maneira, aliás, já foi lida a nota. Segunda pergunta, vamos adiante. Qual tem sido o pensamento de muitos crentes na atualidade, irmão Mauro? Qual tem sido? Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Então há uma ala que ministram a palavra de Deus, que estão preocupados somente com o quê? Com o seu ventre.
sermões macios, coisa agradabilíssima para que as pessoas continuem onde? Em sua segurança carnal. Mas o texto está dizendo ao contrário. Qual tem sido o pensamento de muitos crentes na atualidade? Esse pensamento. Sabe o que diz o profeta? Ele diz uma mensagem maravilhosa, mas sabe o que tem feito os falsos reformadores hoje, irmãos? Eles não tocam a trombeta um sonido certo. Eles dizem assim, o Senhor não leva em conta os tempos da ignorância. Só que é só no assunto do casamento. Se é ladrão, tem que deixar de ser ladrão. Se é idólatra, transgressor do sábado, ele tem que deixar. Só no assunto do matrimônio que Deus não leva em conta os tempos da ignorância? Não é assim. João não disse assim. Tu não pode casar com a mulher de teu irmão, porque o marido está vivo. João foi um reformador verdadeiro. E se nós somos representantes de João, devemos fazer o mesmo trabalho. João estava tão familiarizado a esse respeito. Eu imagino nós nos colocando através do tempo e chegarmos lá em João Batista, em nossas mentes, e aquela cidade correu-se a notícia de que o monarca iria casar com a cunhada. Já era um fato que chamava a atenção, casar com a cunhada. Porém, o outro fato que chamou a atenção e tornou-se marcante era que o esposo dela ainda era vivo. E isso causou uma certa revolta, eu imagino, na sociedade, se não na grande parte, mas em parte dela, em uma pequena parte. Isso chegou até os ouvidos de João Batista, que, tendo oportunidade, não hesitou em fazer o seu trabalho. Lembremos que João Batista recebeu orientação daquele anjo para que não tomasse desde o ventre a sua mãe bebida forte, nem vinho, para que ele tivesse condição física, mental e espiritual, para chamar o pecado pelo seu verdadeiro nome. A missão que João estava desenvolvendo era uma missão de grande importância. Já foi lido aqui no começo da lição do sábado passado, que João foi dado a ele um trabalho aqui há o mais importante trabalho distribuído aos homens. Esse foi o trabalho de João Batista. Nós então hoje, se queremos ser representados por João Batista, deveremos fazer da mesma maneira. Talvez os sermões não sejam duros, ou talvez as pessoas não gostem desse sermão. Mas vamos ver a nota, o que fazem os atuais chamados mestres do Evangelho no presente tempo. Os sermões macios, tão frequentemente pregados, não deixam impressões duradouras. A trombeta não dá um sonido certo. Os homens não são atingidos no coração pelas claras, cortantes verdades da palavra de Deus. Os sermões macios, as impressões são momentâneas. O sermão onde chama o pecado pelo seu verdadeiro nome. Quando eu digo chamar o pecado pelo seu verdadeiro nome, nós não precisamos dar nome ao pecado. João poderia se limitar, você está em adultério. Mas João disse, não te é lícito, diante de uma linguagem nobre, uma linguagem incisiva, chamando o pecado pelo seu verdadeiro nome e também mexendo com quem? Com o íntimo do pecador. Tal qual é a realidade que nós vemos que o grande monarca ficou como? Impressionado, porque ele almejava ser um discípulo de João Batista. E agora ele foi confidenciar então aquela que seria a sua futura esposa. Olha, eu estou pensando melhor, mas o que João falou é verdade. Eu não posso, meu irmão ainda vive. Como posso eu então tomar a você como minha esposa? Ela rapidamente, usada pelo inimigo, tomou aquela postura e nós sabemos o desfecho que aconteceu. Diz que há muitos profetas cristãos que se expressam seus reais sentimentos, Aliás, há muitos profetas cristãos que, se expressassem seus reais sentimentos, diriam: que necessidade há de falar tão claramente? Seria o mesmo que perguntar que necessidade havia de João Batista dizer aos fariseus: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir?
Que necessidade tinha ele de provocar a ira de Herodias, dizendo a Herodes que não lhe era lícito possuir a mulher do seu irmão? O precursor de Cristo perdeu a vida por falar claramente. Por que não podia ele ter prosseguido sem incorrer no desprazer dos que estavam vivendo em pecado? Assim, homens que deviam permanecer como fiéis guardiões da lei de Deus têm argumentado o ponto de a astúcia tomar o lugar da fidelidade, e o pecado ser deixado sem reprovação. Quando será a voz da fiel reprovação ouvida uma vez mais na igreja? Olha só, então aqueles que a condenam chamaram hoje o pecado pelo seu verdadeiro nome e estão fazendo o que Herodias fez com João Batista. Nós já havíamos falado isso na lição anterior, né, irmão Mauro? Sim. E aqui está ratificando este parecer. Então, sejamos fiéis ao nosso representante. Vamos adiante para a terceira pergunta. O que é dito quanto à responsabilidade dos pastores, irmão Mauro? Tito 2, verso 15. O que é dito a respeito da responsabilidade dos pastores? Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Mas como o pastor vai falar com grande autoridade se ele não tem autoridade para falar? Como o pastor vai falar contra o pecado a qual João Batista falou? O pastor vai falar contra, no caso, contra o monarca? Se ele está fazendo o casamento do monarca com Herodias, como é que esse pastor vai ter autoridade moral para fazer isso? Então ele não tem essa autoridade. Então aqui a nota diz da seguinte forma: os mensageiros do Senhor não devem queixar-se de que seus esforços não produzem efeito, enquanto não se arrependerem de seu próprio amor ao aplauso e seu desejo de agradar aos homens, os que os leva a dissimular a verdade. Os pastores que apreciam agradar aos homens que clamam paz, paz, quando Deus não falou de paz, bem deviam humilhar o coração perante Deus, pedindo perdão por sua insinceridade e falta de coragem moral. Não é por amor ao próximo que eles abrandam a mensagem que lhe é confiada, mas porque são indulgentes para consigo mesmo e amam a vida fácil. O verdadeiro amor busca primeiro a honra a Deus e a salvação das almas. Os que possuem este amor não se esquivarão à verdade para se abrigarem dos incômodos resultados de falar claramente. Quando almas estão em perigo, os ministros de Deus não considerarão o eu, mas falarão a palavra que lhes é ordenada, recusando desculpar ou atenuar o mal. Que coisa maravilhosa, que texto, que comentário, que abrangência, que responsabilidade que estão sobre aqueles que levam o Evangelho, aqueles que são ministros do Evangelho. Aqui está dizendo que a causa não é somente falta de amor às almas, não é somente falta de compromisso para com Deus, mas é um amor à vida fácil, ao comodismo, um amor aos aplausos que dissimulam deles de falar a verdade. Então é muito dura essa mensagem aqui, irmão Mauro. Irmão Ronei, quando o profeta Elias se dirige ao rei Acabe, o rei Acabe disse para ele: você é o perturbador de Israel. Sabe qual foi a resposta dele, do profeta, irmão? Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque vocês deixaram os mandamentos de Deus. Essa deve ser a mensagem do fiel Elias hoje, dos representantes de Elias agora, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Não temos uma mensagem suave. O texto diz: repreende com toda severidade e doutrina. Tem que ser repreendidas as pessoas que estão no pecado. E esta é a mensagem que Deus manda dar, e nós devemos dar. Ou se não, sabe o que vai acontecer, irmãos? Se nós dermos mensagem suave, não tivermos a coragem de tocar a trombeta no sonido certo, Deus levanta outras pessoas para fazer esse trabalho. Nós devemos nos colocar ao dispor do Senhor e fazer esse trabalho com toda a fidelidade. Mas nem por isso, devemos falar com palavras próprias ao repreendermos um pecador. Jesus disse que ele ama o pecado
Aliás, ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Então nós precisamos buscar sabedoria de Deus ao reprovar, tal qual João Batista. Herodes, não te é lícito casar com a mulher do seu irmão, sendo que ele ainda vive. Olha as palavras como João Batista falou. João Batista não acusou ele de adúltero, mas falando que ele estaria em adultério numa situação assim. João Batista não disse que ele estava no fogo, no inferno, mas destinando o transgressor para a mesma culpabilidade e as mesmas consequências. Então, portanto, é preciso que nós tenhamos sabedoria. Mas João Batista não hesitou em chamar aquela classe de hipócrita de raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Aqueles que desdenham da verdade, aqueles que subestimam a verdade, aqueles que não reconhecem a Bíblia e a Deus como autoridade máxima, a esses devem ser dirigidas as mesmas palavras a qual João Batista disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Vamos então para a quarta pergunta. De que maneira se dará a repreensão? E que classe de pessoas Deus chama para a obra? Então veja bem de que maneira se dará a repreensão. Eu já tenho aqui um breve esboço a respeito. Irmão Mauro vai ler essa nota para nós, por gentileza, irmão Mauro. Enquanto os pastores pregam a clara e cortante verdade, devem permitir que a própria verdade corte e desbaste, e não fazê-lo eles mesmos. Deixar que a própria verdade faça o trabalho, corte e desbaste. Eles devem redarguir, repreender, exortar com toda longanimidade e doutrina. Em lugar de Cristo devem eles trabalhar como despenseiro dos mistérios do céu, encorajando o obediente e advertindo o desobediente. Deus chama homens como Elias, Natã e João Batista, homens que levarão fielmente sua mensagem, sem considerar as consequências, que corajosamente falarão a verdade, ainda que isso signifique sacrifício de tudo o que possui. Deus quer homens reformadores como Elias, Natã, João Batista. Deus quer homens que não temam falar a verdade, ainda que isto seja um sacrifício grande, mas que falem a verdade. Deus não pode usar homens que, em tempo de perigo, quando a força, a coragem e a influência de todos são necessárias, temem tomar firme posição pelo direito. Deus não pode usar homens que, na hora necessária, não têm coragem de tomar firme posição pelo direito. Ele chama homens para que se empenhem fielmente na batalha contra o erro, guerreando contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. A tais é que ele dirige as palavras: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Queridos irmãos, sabe o que o maligno está querendo fazer? Com que os falsos reformadores hoje venham suavizar, amenizar a mensagem. Não venham ser fiéis mensageiros de Deus, dizer a mensagem, como diz o Natã para Davi, contando aquela profecia para ele, contando aquela parábola da ovelha. Um homem rico que tinha muitas ovelhas, e o pobre, e o rico tomou a única cordeirinha que o pobre tinha. Aí, o que você acha que deve fazer com esse homem? Este homem é digno de morte. Sabe o que o profeta disse para o rei? Tu és este homem digno de morte. Ele não amenizou a mensagem, porque estava aos pés de um rei. Tu és este homem. Assim Deus quer que os homens de Deus façam hoje. Eu quero me batizar, o irmão vai me batizar assim. Não, enquanto estiver na transgressão da lei de Deus, não pode. É assim que Deus quer homens que não se compram e também que não se vendam. Vamos então para a quinta pergunta. A quinta pergunta diz da seguinte forma, né? Como João iniciou o seu ministério?
E em que contexto político? Como eram suas palavras? Nós sabemos que nós vivemos num mundo civil e religioso, não tem como nós fugirmos. Embora nós sejamos apolíticos, nós convivemos com esse dia a dia. E não foi diferente na época de João. Existia o jugo romano, existia a política interna, civil dentre os judeus mesmo, dentre os israelitas. E aqui a pergunta vai nos direcionar justamente nesse quesito: como João iniciou seu ministério e em que contexto político e como eram suas palavras. Vamos lá, vamos lá. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Como João iniciou seu ministério e em que contexto político? Então ele iniciou lá nas margens do rio Jordão, lá pregando a mensagem do arrependimento, e as pessoas dirigiam-se para ele, então toda Jerusalém. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, iam lá para serem por ele batizados. Leu 6 também? Leu 6 também. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Olha só em que contexto político estava a ocasião que João vinha falando a respeito da preparação do campo para a chegada do Messias. Ao começar o ministério do Batista, a nação achava-se em estado de agitação e descontentamento próximos da revolta. A situação ficou tão caótica que estava a ponto de se revoltar. Com a remoção de Arquelau, a Judéia foi posta sob o domínio de Roma. Arquelau havia sido deposto, removido, e agora ficou sob a jurisdição de Roma. A tirania e extorsão dos governadores romanos e seus decididos esforços para introduzir símbolos e costumes gentílicos atearam a revolta, extinta com o sangue de milhares dos mais valorosos de Israel. Olha só, quando eles incitaram a revolta, os romanos fizeram o que, segundo o texto aqui? Mataram pessoas ilustres dentro do povo de Israel, e a revolta ficava maior. Aí diz assim: só foi extinta a revolta depois que matou muitos valorosos de Israel. Tudo isso intensificaram o ódio nacional contra Roma e aumentaram os anseios da libertação de seu poder. Veja bem que as pessoas, qualquer um que chegasse falando que ia tirar os israelitas do jugo romano, era bem-vindo. E João Batista chega justamente nesse contexto político aqui. E agora ainda continua: entre a discórdia e o conflito, ouviu-se uma voz do deserto, voz vibrante e severa, sim, mas plena de esperança: arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino dos céus. Veja bem que a história do povo de Deus esteve sempre misturada com a transgressão do pecado e o aprisionamento por nações gentílicas desde tempos antigos, né? Mas a gente lembra de Babilônia e outras nações mais. Quando se arrepende, Deus permite que eles retornem à sua terra natal, e aqui não foi diferente. João vem com a mensagem do quê? Trazendo aquelas mensagens dos profetas do passado: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, falando de um arrependimento para uma vida, para um reino celestial. Diz mais: com um novo e estranho poder sacudiu o povo. Os profetas haviam predito a vinda de Cristo como um acontecimento que achava em futuro distante. Mas eis ali o aviso de que estava às portas. João então agora fala: é agora, ele está chegando. Lá atrás os profetas disseram, mas isso vai demorar muito. Mas igualmente nós que vivemos no presente tempo, nós vivemos na expectativa de um decreto dominical. Vai chegar o decreto dominical.
Para alguma geração vai chegar, se não chegar para a nossa geração, vai chegar para outra geração. E como elas estarão preparadas para essa situação? João Batista então fala dentro desse contexto político. Diz que o singular aspecto de João fazia a mente dos ouvintes reportar-se aos antigos videntes. Então olha só, o vestuário, a vida, a alimentação de João Batista já levou o povo a se reportarem aos antigos videntes, profetas, que eram esvaziados de qualquer tipo de vaidade, e deram essa mensagem para aquele tempo. E agora ficaram impressionados, olha o que o texto fala. Nas maneiras, no vestuário, assemelhava-se ao profeta Elias, olha só. Com o espírito e poder deste, denunciava a corrupção nacional e repreendia os pecados dominantes. Suas palavras eram claras, incisivas e convincentes. Muitos acreditavam que fosse um dos profetas ressuscitados. Toda a nação se comoveu. Multidões afluíam ao deserto. João pregou sua mensagem sem argumentos elaborados ou teorias incoerentes. Sua voz clara e resoluta, mas cheia de esperança, foi ouvida no deserto. Por que então foi mandada aquela comitiva para saber quem era João? Não era porque era um João qualquer, não. Havia mexido com toda a nação, está dizendo o texto aqui. E aqueles líderes do Sinédrio, com temor de quê? De perder a influência sobre o povo e perder o controle, vai lá, inquere, vê quem é ele. E assim fizeram, perguntaram se ele era o Messias, se ele era o profeta. Olha, responde, porque nós precisamos levar uma resposta àqueles que nos designaram para esse trabalho. Irmão Ronei, Sim. E o que é que levou eles a ir lá até João? Era a agitação que estava acontecendo nas margens do Jordão. Exatamente. O batismo, o trabalho, o batismo do arrependimento e tal, a conversão. A mensagem que João pregava despertou neles o desejo de ir até lá e saber o que estava acontecendo. Quem é que te deu autoridade para fazer isso? Olha só a pergunta. Quem é que te deu autoridade? Precisava passar por onde? Pelo crivo dos sacerdotes. E ele era filho de sacerdote, nós já falamos aqui na lição. Mas ele não foi aprender com o sacerdote. Foi aprender da natureza e do Deus na natureza. Aí ele ficou capacitado para esse trabalho. Irmãos, na obra de Cristo, na missão de Cristo, João não pediu sanção da igreja da profecia para batizar e nem para pregar. E analisando a história, ainda não tinha vencido o tempo de graça dos judeus. No entanto, o próprio Jesus não foi ser batizado pela igreja da profecia. No entanto, o próprio Deus autorizou João para que batizasse Jesus. Então, para mim, João era um pastor da igreja apostólica. Para mim, João era um ministro da igreja apostólica, desligado da igreja judaica, que se dizia ser a igreja da profecia. Sem autorização deles também. Sim, mas ele não foi pedir sanção para a igreja para realizar aquele trabalho, porque o próprio Deus já tinha dado autoridade para ele. Muito obrigado, irmão Mauro. Vamos para a sexta pergunta. Miqueias 7, 18 a 19. A pergunta é a seguinte: que significado profundo tinha o fato dele batizar o profeta povo de Deus? Que classe de pessoas iam vê-lo? Olha, como que ele vai se batizar uma pessoa que já era circuncidada, né? Já estavam dentro da promessa, né? E vamos então ver qual o significado profundo que tinha ele em fazer esse rito. Vamos ver o que o profeta traz para nós. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? Ó Senhor, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha só, o batismo do arrependimento. A nota diz da seguinte maneira:
João proclamava a vinda do Messias e chamava o povo ao arrependimento. Como símbolo da purificação do pecado, batizava-os nas águas do Jordão. Assim, por uma significativa lição prática, declarava que os que pretendiam ser o povo escolhido de Deus estavam contaminados pelo pecado e sem purificação do coração e da vida, não poderiam ter parte no reino do Messias. Então agora ele estava numa ansiedade para sair do jugo romano, e vem um João que batizava, ele se chamou João Batista porque ele batizava, e agora falando de um reino que quem não se batizasse e se convertesse não poderia tomar parte nesse reino do Messias que estava chegando. E eles ansiosos, a sociedade estava ansiosa para sair do jugo romano. Continua o texto: príncipes e rabis, soldados, publicanos e camponeses iam ouvir o profeta. Alarmou-os por algum tempo a solene advertência de Deus. Muitos foram levados ao arrependimento e receberam o batismo. Pessoas de todas as categorias submeteram-se às exigências do Batista, a fim de participar do reino que anunciava. Então, o trabalho que João Batista fez foi maravilhoso. Atingiu todas as classes sociais e intelectuais da nação. Então isso gerou, como o irmão Mauro trouxe, gerou preocupação com os líderes judaicos, que poderiam então perder a influência. Vão lá e traga de maneira assertiva a resposta: quem é esse João Batista? João respondeu, sabe como, irmãos? Eu não sou o Cristo, eu não sou Elias. E eles continuaram a interrogação. Então, quem é você? Para que demos a resposta àqueles que nos enviaram. Eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ele disse que era só uma voz que clama no deserto. No entanto, ele era o profeta de Deus. Mas agora a próxima pergunta vai entrar nessa linha que nós estamos comentando na parte final, né? Com que propósito foram alguns fariseus e escribas até João Batista? Será que eles foram com o propósito de adorar, de confessar? Vamos ver. E que orientação recebeu do Espírito Santo? Agora João Batista. Qual orientação João Batista recebe do Espírito Santo? Irmão Mauro, por gentileza. E vendo ele muitos dos fariseus, dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O João chamou eles de raças de víboras. Qual é a finalidade de vocês em vir até aqui? Vocês vieram aqui com o objetivo de ser cristão, de ter um arrependimento verdadeiro, de entregar a sua vida a Deus, mas João sabia que não era isso. Então João chamou eles de raças de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, quando eles viram o movimento de João Batista de maneira crescente, o que eles imaginaram, segundo o que nós vamos ler agora? Olha, vamos se aproximar desse profeta e ficarmos amigos dele. Assim nós também cresceremos a nossa influência com o povo. E depois nós damos o golpe final. Porque ele apresenta Messias. Veio estar aqui, está falando do Messias. E se esse tal Messias aparecer e nós nem ficarmos sabendo, então é melhor que nós estejamos próximos a João, tá? Acompanhando o trabalho de João, para descobrir quem é esse Messias. Esse era o objetivo da turma da Igreja da Profecia. Olha o que diz a nota a esse respeito. Muitos dos escribas e fariseus foram ter com ele, confessando os pecados e pedindo o batismo. Olha só, foram ter com João, confessando o pecado e até pedindo o batismo. Haviam se exaltado como sendo melhores. Só em chegar em João, eles já diziam que eles eram melhores que os outros homens, levando o povo a ter alta opinião acerca de sua piedade. Olha só, primeiro eles já se auto-identificam como melhores, o povo já identifica eles como melhores que os demais, e agora os criminosos segredos
de sua vida eram revelados. Olha só o que aconteceu, o que o Espírito Santo fez aqui. Revelou os maiores pecados das suas vidas. Mas João foi impressionado pelo Espírito Santo a não terem muito desses homens real convicção do pecado. Eram oportunistas, não eram todos, mas uma ala era. Esperavam como amigos do profeta obter favor diante do príncipe da vida, que havia de vir. Ou seja, esse novo rei, eu sendo amigo desse discípulo deles, naturalmente eu vou gozar de algumas benesses que eles chamam, né? Então vamos ficar por aqui. E agora, e recebendo o batismo das mãos desse popular jovem mestre, pensavam fortalecer sua influência para com o povo. João os enfrentou com a fulminante pergunta: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumai de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. João foi direto na ferida. Quem é que vos ensinou? Dá testemunho da mudança. Se não der testemunho de mudança, não sois o quê? Não sois dignos desse evangelho. João declarava aos mestres de Israel que seu orgulho, egoísmo e crueldade demonstravam ser eles uma raça de víbora, uma terrível maldição para o povo, em vez de filhos do justo e obediente Abraão. Em vista da luz que haviam recebido de Deus, eram ainda piores que os gentios, a quem se sentiu tão superiores. Com a palavra víboras, João se referia aos perversos e hostis, terrivelmente resistentes à palavra de Deus. João exortou esses homens a produzirem frutos dignos de arrependimento, ou seja, mostrem que vocês estão convertidos pelo caráter, que seu caráter está transformado. Em outras palavras, Jesus disse algo semelhante àquela mulher: vai-te e não peques mais. Hoje é propagada uma justificação pela fé nas igrejas do Adventismo, se não toda, mas uma grande parte, em que o que importa é o coração. A obediência vem conforme a luz que irradia ao longo de uma vida, e a pessoa fica uma vida de pecado sendo membro da igreja. Então é muito importante que não acalentemos a raça de víbora. É preciso dar testemunho de que houve conversão. E esse testemunho ele se manifesta onde? Manifesta na obediência de todos os preceitos e a exaltação desses preceitos da lei de Deus. Essa é a regra áurea para toda pessoa convertida. Dê fruto digno de arrependimento. A oitava pergunta vai falar que lição espiritual ele apresentou ainda, né? Então João ele vai trazendo o assunto e vai mostrando que se não cumprirmos a condição, não poderemos ser chamados de uma boa árvore. Irmão Mauro, por gentileza. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então o João mostrou, se não tiver os frutos de justiça na vida, é uma má árvore e tem que ser cortada e lançada no fogo. Então era isso que estava acontecendo. Essas pessoas sem religião, nada de cristianismo, tá? Uma falsa segurança carnal, porque estava ligado à igreja da profecia, mas não tinha frutos de arrependimento. De que valia isso? De que vale uma pessoa estar na igreja hoje, batizada, ter o nome no livro da igreja e ter uma vida torta, uma vida sem os frutos dignos de arrependimento? Isso é a mesma coisa do que estava acontecendo lá. Diz a nota, o que o irmão Mauro leu,
aqui se complementa de uma maneira mais clara. E também disse o profeta, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta e lança-se no fogo. Não por seu nome, mas por seus frutos é determinado o valor de uma árvore. Se o fruto é sem valor, o nome não pode salvar a árvore da destruição. João declarou aos judeus que sua aceitação diante de Deus era decidida por seu caráter e vida. A declaração de nada valia. Se sua vida e caráter não estivessem em harmonia com a lei de Deus, não eram seu povo. O que é que nos coloca como sendo igreja de Deus? O que é que nos coloca como sendo povo de Deus? A vida e o caráter, irmão Ronei, tem que dar testemunho das verdades. A pessoa tem que introduzir essas verdades na vida. Se não tiver as verdades na vida, é o que está acontecendo. Nós somos a igreja de Deus, a igreja, o templo do Senhor é este, mas não tem os frutos. Toda a igreja de Deus tem que produzir os frutos. Se não produzir os frutos, existem muitas promessas, mas todas as promessas são condicionais. Se não produzir os frutos, não quer dizer nada que Deus vai cumprir a promessa, seja com a igreja da profecia, seja com qualquer povo. Vamos então para a 9ª e última pergunta da lição dessa semana. O ministério de João Batista fora bem sucedido? E como agiu ao notar que as pessoas começaram a depositar a esperança dele ser o Messias? É muito importante isso aqui, porque começaram a João Batista ter um grupo separado, né? E agora ele percebeu que as pessoas imaginavam que ele era o Messias. E agora, como ele agiu ao notar isso, e se foi bem sucedido o seu ministério? Por gentileza, irmão. Eu comento 2 versículos porque eu vou ler depois, do 15 ao 18. Jesus saiu da Galiléia e veio junto do Jordão, onde estava João batizando. E Jesus falou, eu vim para ser batizado por ti. E João estava se opondo, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, vens tu a mim? E Jesus respondendo no versículo 15 de Mateus 3. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa, pois, por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então nós vemos ali, as 3 pessoas da divindade se manifestaram. Jesus estava sendo batizado, estava lá por João Batista. O Espírito Santo veio em forma de pomba e pousou sobre Jesus. E o céu se abriu, e uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então essa é uma parte muito importante, apresenta-se as 3 pessoas. Olha o que diz a nota dessa última pergunta. Sob influência das penetrantes palavras de João, os ouvintes sentiam-se convictos. Chegavam-se a ele com a interrogação, que faremos, pois? Que faremos, pois? A palavra de Deus diz que Deus suscita os seus agentes para dar reprovação, justamente para levar o seu povo a essa indagação. Que faremos, pois? Quando Jesus fez aquele sermão em que dos 82 discípulos só ficaram 12, e Jesus disse, se quiserdes, podereis também acompanhá-los. Eles fizeram a pergunta, que faremos, pois? Só tu tens a verdade. Então, essa indagação mostra que essa advertência é divina. A advertência a qual os representantes de João Batista hoje farão. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. A qualquer momento o seu caso vai ser tratado no juízo. E como está o meu caso? Que farei eu? Anota, vamos lá mais adiante.
o ministério de João? Chegavam-se com a interrogação: que faremos, pois? E ele respondia: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimento, faça da mesma maneira. E advertiu os publicanos contra a injustiça e os soldados contra a violência. Olha aonde ele ia. Ele foi no âmago da questão. Ele atingiu o egoísmo, ele atingiu a extravagância do vestuário, ele atingiu a necessidade, a parte social da igreja. Aquele que não tem alimento, reparta. Aquele que tem 2 túnicas, reparta. Diz mais: assim declarava João Batista a mensagem de Deus a Israel. Muitos deram ouvidos às instruções. Muitos sacrificaram tudo a fim de obedecer. Multidões seguiam a esse novo mestre de um lugar para o outro. E não poucos nutriam a esperança de que fosse o Messias. Mas, vendo João o povo voltar-se para ele, buscava todas as oportunidades para encaminhar-lhe sua fé para aquele que haveria de vir. Sempre então ele estava preocupado com quem? Encaminhar a fé para aquele que haveria de vir, que era Jesus. Que Deus possa nos abençoar e que essa lição possa ser de grande proveito para cada um de nós. E que o assunto aqui trazido venha enobrecer e também nos confortar, porque João Batista tem sim os seus representantes no presente tempo. Deus jamais fica sem os seus representantes. Mas os seus representantes não são aqueles que dizem ser filhos de Abraão pela genealogia, até profética, mas aqueles que têm a vida semelhante à vida de Abraão, aqueles que defendem as mesmas verdades defendidas pelos apóstolos. Eis aí os verdadeiros mestres do Evangelho. Bom, Mauro, tem uma palavra final. Aqui, na palavra final que eu quero dizer, eu quero que todos pensem nesse texto. Não por seu nome, mas pelos seus frutos é determinado o valor de uma árvore. Se o fruto é sem valor, o nome não pode salvar a árvore da destruição. João declarou aos judeus que sua aceitação diante de Deus era decidida por seu caráter e vida. A declaração de nada valia se sua vida e caráter não estivessem em harmonia com a lei de Deus. Não eram seu povo. O que nós ouvimos hoje, nós somos igreja da profecia, nós somos o povo de Deus. Mas só que a vida e o caráter não estão em harmonia com a lei de Deus. Então nós temos certeza de que essas igrejas não são o povo de Deus mais. Porque eles não estão defendendo as verdades. Não estão, a lei de Deus está caída. A bandeira das 3 mensagens foi deixada arrastar no pó. Que Deus possa abençoar, que nós venhamos nos despertar diante dessas mensagens. Deus está enviando a mensagem para nós. É uma advertência e um despertamento. Esse é o meu desejo e oração. E que a graça, a paz, a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.